querido amigo Paulinho Boa Pessoa, que honra poder participar do teu programa, esse teu canal espetacular. Você sabe que eu já fui ouvinte seu de rádio e depois, devido às mudanças que a gente enfrenta na vida, eu digo mudança de cidade, mudança de estado, a gente vai se distanciando porque o rádio ele exige aquela sintonia fina. Então hoje, felizmente, eu te ouço através do YouTube, pela internet, e amo o teu canal. Adoro todas as histórias que você conta. Eu sou teu fã, meu nome é Joelson Lopes Guerra. E a minha esposa, Anice, que é Eunice na verdade, mas carinhosamente eu sempre a chamei assim, de Nice. Ela também se tornou uma ouvinte assídua desse seu canal. Hoje, com a tua permissão, eu quero contar a minha história, que se enquadra perfeitamente na história da meia-noite. Por falar em meia-noite, eu não dormia. Paulinho, antes de meia-noite eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu tenho esse problema de insônia. Me ensinaram um truque. Joelson, faz assim. Já que você tem dificuldade para dormir, procura ler um livro antes de você dormir. Um toque importante. E funcionava. Eu vou tentar explicar tecnicamente o que acontecia. Como eu tenho uma certa dificuldade para enxergar, especialmente letrinhas de livro, então eu forçava assim a vista, meio que fechando os olhos para poder ler. Eu acho que isso é que funcionava. E as pálpebras começavam a pesar, quando eu menos esperava, eis que eu conseguia dormir. Então eu passei a usar esse truque. Eu não sei se funciona com todo mundo, mas comigo realmente funcionava. No entanto, naquela noite, eu estava exatamente usando esse meu truque, lendo um livro. A minha mulher, ela ressonava assim do meu lado, ela estava deitada, descansando. Ela já havia conseguido dormir e eu não, lendo o meu livro. Eis que, de repente, a Nice, a minha esposa, ela acorda assim me cutucando e ela faz uma pergunta para mim que me deixou encucado na hora. Amor, Nice, você escutou a minha irmã me chamando? Não, meu bem. Por quê? Jo, eu tive a nítida impressão de que a Elza, minha irmã, ela estava me chamando. Ora, e por que você então não respondeu? E ela olhou para mim assim, com os olhos arregalados. A Nice, quando fica assustada, ela arregala os olhos. E ela disse a mim: você não sabia? O quê? Você não sabia que faz mal responder quando alguém te chama durante a noite? É? Não sabia não. E nessa hora ela aguçou a minha curiosidade. Eu senti até um certo arrepio ao ouvir aquelas palavras. E realmente eu não tinha ouvido falar de tal superstição, se é que eu pudesse chamar aquilo de superstição. Eu não conhecia bem os costumes do povo paranaense. E a minha mulher é de Londrina, Paraná. Ela pertence àquelas terras. Eu sei, por exemplo, de algumas superstições oriundas da Bahia, as nordestinas, contada pelos meus pais, meus avós. Lá em Caetité, por exemplo, se dizia que não pode dormir com a sandália emborcada, que não pode dormir sem camisa e nem andar descalço durante a noite. Tinha uma muito engraçada até, que a gente, quando menino, a pessoa ensinava: não pode fazer xixi e andar, porque moleque, você sabe como é que é, ainda mais no interior, andando por aquelas estradas batidas de terra, a gente tava com vontade de urinar, de fazer o xixi.
Então a gente segurava o pipi e ia andando e fazendo o xixi. E aí alguém corrigia: não pode andar e fazer xixi, senão a mãe morre. Meu Deus do céu, eu brecava na hora. De tudo isso eu sabia, mas essa coisa que a Nícia, minha mulher, estava me falando agora, eu desconhecia totalmente. De que se a gente ouvisse o nosso nome chamado de noite, fazia mal. Mas peraí, eu perguntei para ela: Nícia, faz mal em que sentido, meu bem? Ah, amor, eu não sei. O que me contaram lá no Paraná é que não faz bem responder. Pode acontecer alguma coisa. Alguma coisa, mas tipo o quê? A minha esposa, ela não admirava muito o meu senso de curiosidade, até porque ela estava com sono. Você imagina a pessoa com sono e tendo que responder. Então ela já ficou com a expressão assim, fechada. E ela tentou me explicar depois, falando meio baixinho. Eu fiz até força para ouvir. Não é que eu já ouvi história de gente que morreu depois de ter respondido ao chamado, sabe? Eu não sei se é verdade, mas vai que, né? Por via das dúvidas. Quando ela falou assim, eu senti de novo o meu corpo inteiro se arrepiar. Aquele frio que corre assim a espinha dorsal inteira. Eu já tinha lido vários livros, você sabe desse meu hábito de ler antes de dormir, até porque para eu conseguir dormir, né? Então tinha lido títulos de livros de terror, tinha assistido a muitos filmes também do mesmo tema, que fariam sim uma pessoa medrosa se urinar de medo. Mas aquela simples superstição, entre aspas, me causou um arrepio no mínimo peculiar. Foi então que eu até me recordei de uma coisa que eu tinha vivido quando eu tinha 14, 15 anos. Foi quando a minha família se mudou de Caetité para o Brasil Central, mais precisamente para a capital federal, Brasília. Algo parecido acontecia comigo lá. Quando eu morava em Brasília, eu escutava alguém chamando sempre o meu nome por volta das 10 horas da noite. Ousado, né? Eu tinha o quê? 14 para 15 anos. E Brasília para mim ficou marcada exatamente por isso. Eu nunca identificava quem é que me chamava. Mas por volta das 10 da noite, quando eu me deitava em Brasília, alguém chamava o meu nome. Bem, eu estava pensando nisso tudo. A minha esposa, eu acho até que ela acabou se levantando, tomou um copo de água e ela voltou para a cama e não tem dificuldade nenhuma em dormir de novo. Ela não tem esse problema. Passado um tempinho, de novo, eu escutei ela ressonando num sinal bem claro e evidente de que ela voltara a dormir. Foi aí que eu despertou o meu sono. Se minha pálpebra estava sendo pesada para eu ler o livro que eu estava lendo, de repente abandonei a ideia do livro. De repente eu fiquei despertado pelaquela ideia, aquela conversa da minha mulher. E se a minha pálpebra havia pesado diante da minha leitura, agora passou. Eu fiquei assim, bem esperto e ligado em tudo e pensando naquilo que minha mulher havia dito. Puxa vida, será que isso tem a ver? E por que eu havia sentido aquele arrepio quando ela me contou? De repente, eu comecei a olhar para cada canto da minha casa. E talvez até por um descuido isso acontece com as melhores donas de casa, e a minha mulher era uma excelente dona de casa. Eu vi uma pequena teia de aranha, assim, num cantinho da parede. E havia uma pequena aranha por lá. Fiquei olhando o momento em que ela foi saborear um mosquito que ficou preso na sua teia. Mas na verdade, o meu pensamento estava naquela coisa de alguém chamar o seu nome.
Me levantei, saí do quarto, peguei até o meu notebook, abri sobre a mesa da sala e comecei a teclar, assim, em busca de alguma inspiração. Fiquei sentado assim, naquela mesa da sala em silêncio, e eu não sei se, devido ao silêncio da noite, e eu me lembro que essa hora eu olhei no relógio, faltando 5 minutos para 1h da manhã, eu escutei som de sandália se arrastando. Uai, será que é impressão minha? Não, eu estava ouvindo sons de sandália se arrastando. E grunhidos também. Os grunhidos desapareciam no ar. Isso tudo de certa forma me impressionava. E talvez eu tivesse sentido um pouquinho mais de alívio no coração quando eu escutei o barulho do motor de um carro. Nitidamente era um motor assim, de carro antigo. Sim, o barulho era característico de motores de carro antigo. Parece que o carro veio até a esquina da minha casa. Apurei o ouvido querendo detectar se alguém ia descer daquele carro, mas eu só escutava o motor do carro parado. De repente eu fiquei tão tenso que eu senti o meu pescoço rígido, como se estivesse congelado, e os meus olhos ardiam pela falta de lacrimação. É uma outra coisa que talvez me ajudasse a dormir quando eu lia. Os olhos secavam. Como eu estava sentado à mesa da sala, seria a sala de jantar, dali dava para eu ver a cozinha. E na cozinha eu vi a porta da cozinha e a sua maçaneta. Teve uma hora que eu escutei um som parecido assim com alguém mexendo a maçaneta da porta da cozinha. De onde eu estava, eu encarei a maçaneta e sei lá se foi uma ilusão de ótica, mas eu tive também a nítida impressão de que algo mexeu na maçaneta da porta da cozinha. Eu pensei nessa hora comigo, bom, eu acho que eu estou tomado pelo cansaço, eu preciso descansar um pouco, eu estou vendo coisas, eu estou escutando coisa, ou de repente, olha como o cérebro ele é sugestionável. A minha mulher perguntou se eu tinha escutado a irmã dela chamando por ela, a Elza. E de repente eu estou vendo, vi a aranha na sua teia. Tudo bem, a aranha está lá mesmo, é verdade. Mas comecei a escutar esses sons. O barulho do motor do carro permanecia. Alguém que mexeu na maçaneta da porta. Inclusive eu cheguei, acho que vi a maçaneta da porta se movendo. Eu acho que eu preciso descansar. E foi nessa hora que, tomado ainda pelo cansaço, eu deixei a cabeça repousar sobre a mesa da sala e fechei assim o notebook. Eu não sei se nessa hora eu dormi. A impressão que tive é que sim, porque de repente o tempo passou. Eu me lembrei que eu tivesse olhado no relógio 1:55. E quando eu acordei de novo com barulhos, e eu vou descrevê-los a partir de agora, eu olhei de novo no relógio que ficava pendurado na sala e vi que eram 4:10 da manhã. Nossa, 4:10 da manhã? O barulho da geladeira que vinha da cozinha me fazia companhia. Mas não só ele. As minhas ideias ainda flutuavam em busca de algum sentido, mas somente encontravam a irremediável confusão da minha mente, afogada em pensamentos medonhos. Foi aí que eu ouvi um estalido. E em seguida, eu escutei uma voz bastante distante, longe, pronunciando o meu nome. Joelson. Era uma voz assim abafada. A voz saía assim, abafada mesmo.
Joelson. Só que aquela voz, ao mesmo tempo que ela saiu abafada, ela saiu bem próxima da porta da cozinha. Eu fitei novamente a maçaneta esperando que ela girasse. Os olhos arregalados, mas dessa vez nada aconteceu. Só o vento mesmo é que batia como de costume à porta. E de repente, um som mais agudo penetrou os meus ouvidos até de forma violenta agora. Nitidamente, alguém me chamava. Só que agora a voz não estava mais abafada. Em voz alta, Joelson. Eu esperei até a reação da minha mulher, uma vez que eu escutei. Eu estava na sala e a próxima porta já era a porta do nosso quarto. Esperei a reação da Nice. Ora, se eu escutei, com certeza esse som, do jeito que foi dito e de maneira alta, chegou no quarto também. Mas não teve resposta dela. E eu escutei mais uma vez e de forma bem clara e bem articulada: Joelson. E por Deus, o que fazer agora? Porque eu reconheci a voz. A voz era feminina. E por incrível que pareça, era a voz da minha cunhada Elza. A voz da irmã da Nice. Meu Deus do céu, a voz que eu escutei é da Elza, a irmã da Nice, mas chamando agora o meu nome. Me levantei na sala e eu fui até pertinho da porta da cozinha. Meus olhos continuavam ardendo, eu não conseguia pregá-los. Fiquei olhando assim para o teto da cozinha. Depois eu olhei para os armários da cozinha e escutei a voz me chamando mais uma vez. Joelson. Meu coração quase que pulou pela boca. Eu ameacei responder, mas eu me contive, me lembrei das palavras ditas pela Nice não havia muito tempo. Não se pode responder a quem te chama, senão alguma coisa ruim pode acontecer. Eu segurei firme, assim, na porta do armário mesmo. Foi que eu escorei, na verdade, até, sei lá, com medo de cair. Houve um silêncio. Mas esse silêncio durou apenas alguns minutos. Quando eu escutei de novo, Joelson, mas agora, bem claro, na porta da cozinha, era a voz da Elza, minha cunhada. E foi automático. Foi automático. No que eu olhei para a porta da cozinha, eu vi a chave na fechadura. Eu fui até a porta da cozinha, virei a chave e eu abri. O meu corpo gelado, o coração acelerado. Eu tinha ouvido de maneira nítida. Era a voz da minha cunhada. Ora, e se era minha cunhada, eu não precisava temê-la. Era a voz dela, da Elza. Era uma voz de mulher. E de súbito, eu abri a porta e eu respondi em voz alta: eu tô aqui, quem é? E falei o nome dela. É Elza, eu tô aqui, Elza. E no que eu parei para ouvir uma resposta, eis que o silêncio pairou. E pairou praticamente sobre todo o bairro. Eu só escutava nessa hora os barulhos noturnos, os grilos, as aves noturnas. Estiquei os olhos olhando para o quintal e eu vi apenas a escuridão de tudo aquilo. Os cachorros da vizinhança latindo, eu agora escutava, mas eu não vi mulher nenhuma. E muito menos eu vi a Elza, minha cunhada. Pensei comigo: pronto, meu Deus, eu fiz aquilo que não deveria fazer, eu respondi ao chamado. Se era verdade mesmo o que a minha mulher me falou, eu deveria ter me calado. E eu respondi: será que alguma coisa ruim vai acontecer? Por que eu fiz isso?
Ainda temeroso, eu entrei para a cozinha e fechei a porta que ficou atrás de mim com a chave. Parei, tomei um pouco de água e eu fui para o quarto disposto até, quem sabe, a chamar a Nice e explicar para ela. Eu não sabia se tudo aquilo que eu tinha vivido até ali tinha sido uma ilusão, se foi produzido pela minha mente ou se de fato aquilo tinha acontecido. Só que quando eu entrei no quarto, a minha esposa, ela ressoava, dormia. Eu nem acendi a luz, eu aproveitei a luz que vinha ainda da sala. Quando eu pensei em me deitar quieto assim ao lado da minha mulher, quem sabe se ela acordasse, ótimo, eu falaria para ela. Quando eu pensei em me deitar, eis que o celular da Nice, minha mulher, tocou. Isso devia ser umas 4h20 da manhã. O celular tocou e quando eu olhei no visor do celular da Nice, eu vi escrito Elza. Ou seja, era a irmã dela ligando. Aquilo fez o meu coração disparar ainda mais. Falei, meu Deus do céu. Ela ouviu a Elza chamando por ela. Já faz tempo. Eu escutei a Elza me chamando o tempo todo. E agora a Elza tá ligando. Será que alguma coisa ruim aconteceu? Então eu peguei antes que ela acordasse o telefone e eu atendi. Alô? E quando eu falei alô, era Rubens, o meu cunhado, o marido da Elza, aos prantos, chorando. E eu perguntei, ô Rubens, que foi? E ele chorando do outro lado, Joelson, ô rapaz, aconteceu uma desgraça, Joelson. Que foi? Eu me levantei agora para ir ao banheiro e eu tropecei na Elza que estava no corredor. Eu ainda sem entender o que ele estava querendo me dizer, eu perguntei para ele, e ela se feriu, se machucou quando você tropeçou? Você não entendeu? Eu falei, não. Eu tropecei nela. Sim, e ela se feriu? Ela estava morta. Pairou silêncio de novo. Ela estava morta, ele repetiu. E pela terceira vez, ela estava morta. Eu me abaixei para tocá-la, o corpo dela já estava gelado. O quê? O corpo dela estava gelado, eu não sei há quanto tempo ela estava morta no corredor. Meu Deus do céu. Que tragédia. A essas alturas, a minha mulher já havia acordado com o meu atendimento ao telefone. Acho até que pelo silêncio da madrugada ela já tivesse escutado tudo que meu cunhado havia dito. Dali para frente foi uma choradeira só. Da Nice, minha, dos nossos 2 filhos. Foi um desespero. É preciso que eu diga que eu e a Nice e filhos, nós morávamos em Goiânia. E ela, a Elza, o Rubens e filhos dela, eles moravam em Jataí. É uma cidade que dista 320, 330 quilômetros da capital. Então, naquele momento e de madrugada, eu, sem ter conseguido dormir, fui preparar o carro para que nós pudéssemos sair. Mas a família inteira embarcou no carro e nós tivemos que ir ao nosso compromisso de atender a família toda que estava radicada em Jataí. Foi tudo muito triste e nem poderia deixar de sê-lo. Explicações importantes nesse finalzinho de história. Essa minha cunhada, a Elza, ela era a irmã mais velha da Nice, minha esposa, e eles eram em 5. Quer dizer, tinham os rapazes, três homens, o Dirley, o Dionísio, o Delmiro, ficavam no meio. A Nice, a minha mulher, ela era a caçula. Eunice é o nome dela, Nice. Ela contava a época dos fatos, 34 anos. Só que a irmã, a Elza,
14 anos mais do que ela, tinha 48 anos à época. Na verdade, ela iria fazer 49 2 dias depois de ter falecido. O que aconteceu com a Elza? Ela teve um mal súbito, ela se levantou, provavelmente para ir ao banheiro, e ela caiu no corredor, mas ela caiu sem fazer alarde, ou pelo menos a família não percebeu absolutamente nada. Ela caiu, teve um mal súbito e ali ela faleceu. Quando meu cunhado, o Rubens, levantou, exatamente naquele horário que ele ligou, ele tropeçou na mulher, porque ele levantou, estava tudo escuro na casa, ele tropeçou na mulher, e quando ele tocou a Elza, ela estava gelada, ela estava fria, num sinal evidente de que ela tinha morrido já há algum tempo. Inclusive, isso depois o médico legista atestou, que ela morreu por volta de meia-noite. Foi exatamente quando a minha mulher acordou me chamando, perguntando se eu tinha escutado a Elza chamar o nome dela. Foi ali que começou a história. Aquilo me impressionou e aconteceu tudo o que eu já descrevi nessa carta. Mas é muito impressionante, porque de certa forma, essa explicação do médico legista tirou de mim um peso. Porque até então eu acreditava que a Elza tivesse morrido porque eu respondi o chamado. E a Nice, minha mulher, me havia dito que a gente não podia responder. Quando a gente responde, algo ruim, algo terrível acontece. E eu temia que fosse isso, porque eu respondi. Vocês lembram? Quando eu abri a porta da cozinha, eu até respondi dizendo o nome dela: Elza, eu tô aqui, o que foi? Então eu temia que tudo isso tivesse acontecido em virtude de eu ter respondido. Não era, porque ela tinha morrido, de acordo com o médico legista, há muito tempo. O que confirmou o meu cunhado Rubens, porque quando ele tocou a mulher, ela estava gelada. Isso já aconteceu há alguns anos, já tem algum tempo que tudo aconteceu. Para que vocês tenham uma ideia, um pouco mais de 15 anos. Foi um choque para a família inteira, porque a Elza, minha cunhada, ela só tinha 49 anos, uma vez que faltavam apenas 2 dias para o aniversário dela. E a ligação dela com a Nice, a minha mulher, era muito estreita, porque quando a Nice nasceu, ela tinha 14 anos, 14 para 15. E foi a Elza quem cuidou, ela foi a babá. A mãe trabalhava fora e quem cuidou da minha mulher foi a Elza. Então elas tinham uma ligação muito estreita, as duas, muito estreita. E daí pode-se explicar o porquê dela ter chamado pela Nice primeiro, quando ela faleceu. E como a Nice acordou, mas nós não demos importância para esse chamamento, ela transferiu esse chamado para mim, uma vez que eu estava desperto. Então ela começou a transferir esse chamamento para mim. E eu fiquei ali também, atrás de uma explicação. Até que, lamentavelmente, a explicação veio do modo mais triste possível. Chego ao final da minha história querendo fazer perguntas à grande audiência do teu canal. Você já passou por essa experiência de alguém chamar pelo seu nome enquanto você está deitado, dormindo, acordando ou durante a noite? Qual é o seu procedimento nessa hora? Você responde ou você pensa como a Nice, de que nós não podemos responder porque senão algo terrível pode acontecer? Eu gostaria de fazer essa pergunta porque desde que isso tudo aconteceu, eu conto para as pessoas e sempre tem alguém que diz assim: ô Joelson, você acredita que eu passo por isso também? De vez em quando eu ouço alguém chamando pelo meu nome. Eu pergunto, quando alguém chama pelo seu nome, você identifica de quem é a voz ou é uma pessoa qualquer? Porque na minha idade de 14 para 15 anos em Brasília, eu nunca identifiquei a voz de quem me chamava. Mas nesse dia,
A noite do falecimento da minha cunhada Elza, eu identifiquei que quem me chamava era ela. Vou ficar esperando os comentários de vocês todos aqui abaixo do vídeo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima história.